Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É um tempo maravilhosíssimo que nós temos de estar louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias ao único que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. A Ele seja dado todo louvor. Amém? Vamos estar nesta manhã, então, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu conto com a sua presença aí para nós estarmos orando, clamando juntos aí e colocando a nossa vida no altar, porque Deus, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós possamos aí colocar nosso coração nesse Deus que tudo pode. Amém? Então quero estar juntamente com os meus amados irmãos trazendo aí verdadeiramente essa programação abençoada para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar os nossos corações em Deus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo nosso Deus tem sido maravilhosíssimo. Amém? Glórias a Deus. Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador e também responsável por esse trabalho. E eu conto com a tua presença nesse dia de hoje para nós estarmos ministrando segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós vamos trazer um texto de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. A gente olha aí que o apóstolo Paulo, ele mesmo estando triste, ele transmitia alegria para aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, a mensagem de salvação. Então, meu amado irmão, mesmo que as coisas estejam difíceis, né? E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, transmita a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo em tempos difíceis, né? Porque o nosso Deus, Ele verdadeiramente nos recompensará. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, que seja aí verdadeiramente um dia maravilhoso para nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, dando continuidade aqui, nós temos cultos todos os dias, às terças, às sextas e aos domingos. Hoje é dia de culto, cura e libertação, hoje às 19 horas, na Travessa Souza Andrade, número 123. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Nós temos o imenso prazer de te receber nessa localidade, amém? Faça da nossa igreja a sua casa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho deixado 2 links dos meus YouTubes, eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja aí um tempo de renovo, um tempo de bênção, um tempo de entrega. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, nesta manhã, de estar, Senhor Deus, colocando os nossos corações no Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito toda a diferença, Pai. Nós precisamos, ó Pai, do Senhor mais do que imaginamos. Então foi uma noite maravilhosa que nós tivemos, ó Pai, com a Tua proteção, com os Teus cuidados. Foi um amanhecer, Senhor Deus, sem igual, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, uma nova oportunidade, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, na data desse dia, Senhor Deus, fazendo toda a diferença. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor que Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, nos ajudando, esteja nos fortalecendo, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nos protegendo, Senhor, na nossa saída, Senhor, na nossa entrada, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, que nós venhamos ser bem-sucedidos, ó Pai,
segundo, Senhor Deus, o teu Santo Espírito, segundo, Senhor Deus, as tuas mãos poderosas, ó Pai, nos livra do homem sanguinário, da mulher perversa, do assalto, do roubo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, de raios, tempestades, acidentes, incidentes, que todo mal esteja caindo por terra, que nós estejamos escondidos atrás da cruz de Cristo, que a mão potente do nosso Deus esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, as famílias nas tuas mãos, ó Pai, cuida, Senhor Deus, da criança, cuida, Senhor Deus, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião, cuida também, Senhor Deus, dos casamentos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, os cônjuges, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que o amor, Senhor Deus, jamais acabe, Senhor Deus, mas que venham, Senhor Deus, no teu nome, ó Pai, estarem, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, muito mais além, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, até que a morte os separe. Então, em nome de Jesus Cristo, fortaleça, em nome de Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre teus filhos e filhas, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nos fortalece, faça de nós, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, cheios, Senhor Deus, aleluia, de garra, Senhor Deus, determinação, Senhor Deus, cheios, ó Pai, da tua presença, Senhor Deus, inefável. Então, Pai amado, Pai querido, ó Deus, fortaleça, Senhor Deus, aleluia, esteja nos curando, lavando, remindo, transformando, que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Olha, Senhor Deus, para os teus servos e servas, ministra, Senhor Deus, com um grande exército do céu sobre as nossas vidas, sobre a vida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que têm esperado no Senhor. Cuida de Israel, Pai, cuida, Senhor Deus, das crianças, Senhor Deus, do país, Senhor Deus, como o Senhor escolheu, Senhor Deus, para ser, Senhor Deus, o teu primogênito. Então, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, faça, Senhor Deus, cessar as guerras, ó Pai, que haja, Senhor Deus, paz, harmonia, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, ó Deus, vigor, Pai, que haja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, tempos, ó Pai, de avivamento, tempos, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, buscando, Senhor Deus, a tua face. Cuida, Senhor Deus, daqueles menos favorecidos, ó Pai, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, daqueles, ó Pai, que têm esperado, Senhor Deus, ó Deus de Israel, com paciência no Senhor. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que venham sobressair as dificuldades, ó Pai, as agruras, Senhor Deus, da vida, Senhor Deus, que venham, Senhor Deus, esperar, aleluia, no Senhor, ó Pai, que o Senhor venha satisfazer, Senhor Deus, o desejo do coração dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuida também, ó Deus, nós pedimos infinitamente, Senhor Deus, das igrejas, Senhor Deus, representadas, Senhor Deus, pelos teus servos, ó Pai, que estão conosco nessa live, nessa manhã, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, tomando cada um nas tuas mãos, ó Pai, tomando os pastores, pastoras, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, ó Pai, esteja tomando todo o ministério, Senhor Deus, toda a membresia, Senhor Deus, esteja tomando as famílias, esteja tomando, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, aleluia, abençoando, curando, Senhor Deus, transformando, fazendo infinitamente mais. Também coloco, Senhor Deus, os doentes, Senhor Deus de Israel, nas tuas mãos, ó Pai, tanto, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que tomam remédio controlados, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que têm passado, Senhor Deus, por situações difíceis a respeito, Senhor Deus, de doenças crônicas, ó Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja estendendo as tuas mãos, ó Pai, desde o alto céu, Senhor Deus, lugar da tua habitação, Senhor Deus, e trazendo vida, vida em abundância, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, dos teus servos. Tira, Senhor Deus, tudo que não procede de ti, lava, Senhor Deus, esteja remindo, trazendo, Senhor Deus, milagres, ó Pai, sobre, Senhor Deus, a tua prole. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cuida também, Senhor Deus, daqueles que estão, Senhor Deus, nos hospitais, leitos, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nas UTIs, nos CTIs, em coma, Senhor Deus, o Senhor tem ouvido, Senhor Deus, os teus servos, através, Senhor Deus, das lágrimas, ó Pai, através, Senhor Deus, do entristecer, Senhor Deus, do semblante. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com o exército do céu, Senhor Deus, e fazendo, Senhor Deus, serem lavados, remidos, transformados pelo poder do teu sangue. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor. Toma também, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que são chefes, ó Pai, de famílias, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, de joelhos dobrados, clamado ao Senhor, ó Pai, pelo pão cotidiano, clamado ao Senhor, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, por mais, aleluia, um mês vencido, Senhor Deus, um mês iniciado, e que o Senhor venha suprir as necessidades mensais, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai,
que possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, cumprir com suas responsabilidades mensais, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Assim nós rogamos ao Senhor, colocamos os nossos corações em Ti. Assim nos abençoa, nos fortalece, faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Mariana Salles Andrade. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja tomando também nas suas mãos Stephanie Rodrigues, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo assim memorável, um tempo de bênção, um tempo de transformação para as nossas vidas, e que nós possamos ver a glória de Deus vindo até nós, e que nós possamos sermos supridos, pelo Senhor, pelo autor e consumador da nossa fé. Também seja bem-vinda, minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Que seja um tempo de vitória a nossa estada nesse momento, nessa manhã, na presença do nosso Deus, Ele que tem cuidado, aleluia, de cada um de nós, Ele que tem nos fortalecido, Ele que tem feito infinitamente mais. Eu quero trazer então, e peço aos amados irmãos que estejam abrindo as Sagradas Escrituras em 2 Coríntios capítulo 6, nós já falamos sobre esse texto, mas eu quero me aprofundar nesse texto, eu quero entrar nesse texto para que nós venhamos nos reconhecer, aleluia, dentro desse texto. Como assim, pastor Cássio? É que muitas vezes, amados irmãos, nós estamos em lágrimas, chorando, entristecidos, mas um filho vai chegar, o marido vai chegar, a esposa vai chegar, a gente corre no banheiro, passa uma água no rosto, enxuga as lágrimas e atende o marido, atende o filho, atende a filha com um sorriso no rosto. Mas mesmo com os corações dilacerados, mesmo tristes, mesmo sendo aí num momento mais difícil de nossas vidas, nós queremos fazer com que as outras pessoas que estejam diante de nós, elas venham se sentir bem, elas venham estar recebendo de Deus todo o carinho, todo o amor através de nossas vidas. Então, essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo de 1 a 10, o apóstolo Paulo ele faz dessa maneira, e eu quero compartilhar com os meus amados irmãos. Diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos aqui, não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis que agora é tempo aceitável, eis que agora é dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, direita e esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Assim diz a palavra do Senhor através da boca do apóstolo Paulo. E se nós aqui, amados irmãos, pegarmos esse versículo 1, esses versículos para nós estarmos aí tirando dele algo assim que o Senhor tem para com as nossas vidas, nós vamos aprender muito a respeito do que eu acabei de falar com os meus amados irmãos. Porque o apóstolo Paulo, aí, conforme ele deixa aí nas entrelinhas, como nada tendo, talvez ele, até mesmo conforme ele diz em algumas passagens, ele diz dessa maneira: eu sei estar tendo fartura, como também sei estar em escassez.
e eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente olha o apóstolo, ele dizendo a respeito das situações que ele tem passado, das lutas, né? Ele fala também como mortos, né? Castigados, mas não mortos, porque o Senhor, ele tem ali colocado as suas mãos potentes sobre a vida do apóstolo. Então a gente precisa entender que muitos açoites nós temos sofrido, muitas situações têm vindo até mesmo sobre nós, mas nós temos aprendido também com o nosso Deus a viver contente em toda e qualquer situação, porque Deus é quem tem operado segundo a sua riqueza em glória na minha vida, na sua vida. Deus tem feito infinitamente mais para que nós possamos, no seu nome, crescer na graça, crescer abundantemente na sua presença santa. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos colocar a nossa vida no altar e falar com Deus. Deus, muito obrigado por essas palavras tão poderosas que têm vindo sobre nós. Então, eu quero dissertar sobre cada versículo. Ele diz assim: nós, cooperando também com ele, com quem? Com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Todos os que voltam as costas à cruz, o meio pelo qual a graça é dada, torna-se vã a sua ida na presença do Senhor. Segundo versículo, que diz assim: porque diz, quem diz? Isaías capítulo 49, versículo 8, em tempo aceitável, refere-se ao dia da graça. Te ouvir, fala Deus ouvindo as orações do Messias e a oração para a salvação do mundo pagão. Dando continuidade aqui, e no dia da salvação, que foi proporcionado por Cristo, e o que ele fez na cruz do Calvário, agora está dizendo: socorre-te. Deus, o Pai, preservou o Messias, apesar de seus muitos inimigos. Continuando, ele diz assim: eis agora o tempo aceitável. Cristo tornou tudo isso possível. É tempo de nós estarmos mergulhando nessa graça do nosso Deus. É tempo de nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Eis agora o dia da salvação. No sentido esse, o dia, aleluia, terminará na vinda, aleluia, da ressurreição, aleluia, de Cristo. Então, esse dia terminará na vinda da ressurreição. Então, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele promete-nos que voltará a segunda vinda para nos levar com ele para Jerusalém Celestial. Ele diz que foi preparar morada para cada um de nós. No versículo 3, agora, não dando nós escândalos em coisa alguma, não devemos dar motivos para que o Evangelho seja condenado ou rejeitado. Assim diz a palavra do Senhor. Nós não devemos dar esse motivo. Amém? Então, para o qual o nosso ministério seja censurado, que a obra concluída de Cristo não seja censurada por causa da minha vida, por causa da tua vida, mas que possamos dar testemunhos vivos de que Cristo verdadeiramente é o motivo, aleluia, da nossa canção, o motivo da nossa salvação. Amém? No verso 4, antes, como ministro de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, tanto em palavra como em ação de graça. Amém? Então, versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, em tudo isso, a graça de Deus pode nos guardar. A graça de Deus, ela pode ser infinita sobre a minha vida, sobre a tua vida. No versículo 6, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
Só o Espírito Santo pode ajudar, aleluia, o crente a vencer, como também a vivenciar essa graça. A nossa parte é manter a nossa fé constante na cruz. Então o Espírito fará o que, aleluia, precisa ser feito. O Espírito Santo fará o que precisa ser feito. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 7, a palavra de Deus, no poder de Deus, por meio do Espírito Santo, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, fala de estar completamente armado, o que diz a respeito à simples fé na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 8, por honra e por desonra. Algumas pessoas nos honram e outras nos desonram. Assim diz esse versículo 8: por infâmia, por boa fama. É muito penoso para a natureza humana ter um nome difamado e rejeitado como princípio, quando estamos conscientes apenas do desejo de fazer o bem. Isso é realmente assim, corta o coração, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios de obras, né, que nós temos visto, e daqui a pouco vem aí uma infâmia sobre as nossas vidas, sobre o nosso nome. Aquilo dói até a alma, amém? Então, como enganadores e sendo verdadeiros, como enganadores e sendo verdadeiros, diz assim, somos rotulados por alguns como enganadores, mas Deus sabe que isso não é verdade. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida na profundidade, e Deus tem aí de uma forma assim prazerosa, tendo por satisfatória, aleluia, a nossa fé que nós empregamos em Deus, a nossa fé que nós empregamos na obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Deus conhece-nos. No versículo 9 diz, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, apesar de ser verdade, alguns não saberão disso. No entanto, uns poucos saberão, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, apesar de ser verdade, alguns não saberão disso. No entanto, uns poucos saberão, como, aleluia, morrendo, e eis que vivemos, devemos estar dispostos a enfrentar a morte e de maneira voluntária colocar nossa vida nas mãos do Senhor, porque sabemos, amados irmãos, que o nosso testemunho, ele fala muito mais do que palavras. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos dar a nossa vida para o nosso Criador, aquele que tem feito, aleluia, infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Então, devemos estar dispostos a enfrentar a morte de maneira voluntária, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, como castigados pelo Senhor e não mortos. O Espírito Santo deseja, aleluia, muitas coisas na nossa vida que estão erradas. Isso, aleluia, é representado pela limpeza, aleluia, de uma vara ou poda do ramo, conforme está em João capítulo 15, versículo 2. Podemos achar que a poda vai nos matar, mas isso não acontecerá. Muitas vezes nós sofremos, dói, mas dói a ponto de nós pensarmos que vamos desistir. Mas nós não desistimos por causa do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Ele tem para conosco. Agora, no versículo 10,
como contristados, mas sempre alegres. A evidência de um triunfo interior que substitui as lágrimas por sorriso, e esse sorriso é um sorriso de louvor, como pobres, mas enriquecendo a muitos, independentemente da nossa situação financeira. Aleluia! Oh Deus de Israel, me refiro à carência. Podemos enriquecer a muitos com o Evangelho, espiritualmente falando, como nada tendo, mas possuindo tudo. Se a pessoa é salva, ela tem tudo. Se a pessoa está em Cristo, ela tem do melhor desta vida. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanta riqueza a gente consegue ver em uma pessoa que aparentemente ela não tem nada, a não ser o dia e a noite. Mas a gente consegue ver naquela pessoa, quando ela abre a boca, segundo a palavra do Senhor, dela flui rios de água viva. Dela flui palavras que talvez a pessoa está até chorando, triste, amargurada. Mas quando ela começa a falar da glória de Deus, quando ela começa a falar do triunfo desse grande Deus, a pessoa coloca um sorriso no rosto. A pessoa, mesmo naquele momento tão difícil da sua vida, ela consegue enxergar que haverá um grande presente, haverá uma grande manifestação da obra de Deus. A gente tem experiências aí com o nosso Deus a respeito de que naquele grande dia a gente não consegue ver assim conforme a palavra do Senhor tem dito, né, através de Eliseu e de seu servo Geazi, né, que Eliseu ora a Deus para que abra os olhos de Geazi, para que Geazi veja aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão verdadeiramente cumprindo a vontade do Senhor nessa terra. E a gente consegue ver ali naquele texto que há muitos anjos do Senhor, há muitos guerreiros de Deus à nossa volta. Nós não conseguimos ver, mas naquele grande dia, quando você, aleluia, cair com o teu corpo no chão, aos nossos olhos naturais nós não conseguimos, mas os anjos do Senhor estão ali para nos levar, para nos levantar e nos apresentar diante do Senhor, o glorioso Deus de Israel, e a nossa entrada ser facultada pela fé que em nós há. Neste momento, né, nós precisamos entender, conforme o pastor Carlos tem falado a respeito, né, de João, capítulo 3 de João, versículo 3:17, que diz a palavra do Senhor que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a verdade do Evangelho é esta, que nós venhamos, amados irmãos, crer no Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, o Senhor tem como certa a nossa vida gloriosa na Jerusalém celestial. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos colocar o nosso coração no Senhor, buscar o Senhor e falar: Senhor, nós precisamos muito da Tua presença, nós precisamos muito do Senhor e nós queremos fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, meus amados irmãos, toma essa palavra no teu coração, receba ela através do poder do Espírito Santo, que Ele esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, que Ele esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, e que você venha estar recebendo de Deus a cura que você tanto precisa, que você esteja recebendo de Deus essa transformação de caráter, que você venha permitir a Deus que te tire do império das trevas, te traga para o reino do Filho do seu amor, que você venha permitir a Deus que Ele venha fazer um milagre dentro da sua casa, na sua família, nos seus filhos, nas suas filhas, em toda a sua parentela, no seu cônjuge, né? Então, em nome de Jesus Cristo, deixa Deus agir, deixa Deus operar, seja onde quer que você esteja,
confie no Senhor. Tudo que está à nossa volta, amados irmãos, nada pode, aleluia, contra o precioso sangue de Cristo. Esse precioso sangue de Cristo que está sobre a nossa vida, ele nos lavará, nos limpará. Nós estaremos com ele na glória, triunfantes. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero ler um pouquinho a respeito do livro dos Mártires, e quero compartilhar com meus amados irmãos. O pastor Carlos está numa correria muito grande, não dá para fazer 2 lives nesse dia de hoje, então quero estar lendo junto com meus amados irmãos mais um pouquinho a respeito do livro dos Mártires. Ontem nós não lemos, eu quero ler com os amados irmãos. Nós estamos aqui quase acabando, nós estamos faltando 19 páginas aqui e nós terminaremos, esse livro dos Mártires, e foi assim um tempo muito bom, um tempo de conhecimento. Eu quero então estar lendo a respeito dos oficiais aqui, e quero que você esteja comigo aí um pouquinho mais, para que nós estejamos dando continuidade a esse nosso trabalho de hoje. Diz assim: o oficial do seu grupo dirigia-se à corte da justiça, onde estavam reunidos o governador da cidade, os oficiais, um dos quais levou a ordem do rei para que Judson fosse lançado em prisão perpétua, a qual foi de pronto atendida e a porta fechada, e Inge não viu mais. Que noite foi aquela? Fui para o meu aposento e procurei consolar-me. Apresentei a minha causa a Deus e implorei fortaleza e forças para suportar o que estava à minha espera. Porém, o consolo da solidão não me foi concedido por muito tempo, porque o magistrado do lugar veio à galeria e me chamou para que saísse e me submetesse ao seu interrogatório. Porém, antes de atendê-lo, destruí todas as minhas cartas diárias e os escritos de todo o tipo, pois poderiam acusar-nos de termos correspondentes na Inglaterra, e onde registrara todos os acontecimentos desde a nossa chegada ao país. Quando terminei esse trabalho de destruição, saí e me submeti ao interrogatório do magistrado, que indagou detalhadamente acerca de tudo o que eu sabia. Em seguida ordenou que todos os portões fossem fechados, que não permitisse nem a entrada nem a saída de quem quer que fosse. Colocou uma guarda de 10 soldados, aos quais deu ordens de que eu fosse guardada com segurança, e partiu. Já estava escuro, retirei-me a um aposento interior juntamente com as minhas 4 meninas birmanas e tranquei as portas. Um guarda imediatamente ordenou que a destrancasse e saísse. Caso contrário, derrubaria a casa. Neguei-me obstinadamente a obedecer e consegui intimidá-los ao ameaçá-los de queixar-me a sua conduta perante as mais altas autoridades na manhã do dia seguinte. Ao verem que estava decidida a não fazer caso das suas ordens, tornaram os dois criados de bengala e colocaram-nos presos no tronco, em posição muito dolorosas. Não pude suportar isso. Da janela chamei um guarda e disse-lhe que lhes daria um presente de manhã se soltasse os criados. Após muitas discussões e severas ameaças, consentiram, porém, pareciam estar dedicados a irritar-me o que fosse possível. O meu estado desolado
e desprotegido a minha completa incerteza acerca da sorte do meu marido. As terríveis zombarias e a linguagem quase diabólica dos guardas, tudo isso se uniu a fazer daquela a noite mais angustiante que eu jamais passara. Podes bem imaginar, meu querido irmão, que o sono fugiu de meus olhos e de minha mente a paz e a compostura. Na manhã seguinte, enviei a Mong Ying para que se informasse da situação de teu irmão e que o alimentasse. Se ainda estivesse vivo, rapidamente voltou com a notícia de que Judson e todos os estrangeiros brancos estavam presos no cárcere da morte, com 3 pares de correntes de ferro ligados a uma estaca para impedir que se movessem. O motivo de minha angústia era que agora eu mesma era também prisioneira e nada podia fazer pela liberdade dos missionários. Roguei e supliquei ao magistrado que me permitisse ir a algum membro do governo para defender a minha causa. Porém, ele me disse que não consentiria, pois temia que eu fugisse. Então escrevi uma das minhas irmãs, melhor dizendo, então escrevi uma das irmãs do rei, como quem fizera uma singela amizade, e pedi-lhe que empregasse a sua influência a favor da libertação dos mestres. Meu apelo foi devolvido com a mensagem de que ela não compreendia o que significava uma cortês ao interferir. Em seguida soube que desejou ajudar-nos, porém não se atreveu por causa da rainha. O dia passou lentamente e eu tinha à minha frente outra terrível noite. Tratei de suavizar os sentimentos dos guardas ao dar-lhe chá e cigarros, de modo que permaneci em minha casa sem ameaças, como fizeram na noite anterior. Porém, a ideia de o teu irmão estivesse estirado, preso sobre o duro solo, perseguia a minha mente como uma sombra e impediu-me de dormir com tranquilidade, apesar de estar quase esgotado. Ao terceiro dia, enviei uma mensagem ao governador da cidade, também encarregado de todas as questões carcereiras, para que me permitisse visitá-lo com um presente. Isso teve efeito desejado, e de imediato enviou ordem aos guardas para que me permitisse ir à cidade. Ele me recebeu agradavelmente e perguntou-me o que desejava. Apresentei-lhe a situação dos estrangeiros, e em particular dos americanos, que nada tinham a ver com a guerra. Disse-me: que não estava em suas mãos o poder de libertá-los do cárcere, mas poderia tornar a sua situação mais cômoda. Deveria consultar o oficial do chefe para que pudesse definir os meios a este, que era um dos escrivãos da cidade, e cujo rosto apresentava em um simples olhar ser mais perfeito conjunto de paixões únicas à natureza humana. Levou-me à parte e tentou convencer-me de que tanto eu como os prisioneiros estavam totalmente à sua mercê, e o nosso futuro bem-estar dependeria da generosidade de nossos presentes, e esses deveriam ser dados secretamente para que
funcionário algum do governo soubesse o que devo fazer para diminuir os atuais sofrimentos dos mestres, perguntou-lhe: pague-me 200 ticais, cerca de $100, 2 peças de tecido fino e 2 peças de lençóis. Eu me provera do dinheiro na manhã daquele dia, mas a nossa casa estava a 2 milhas do cárcere e não podia retornar facilmente. Ofereci este dinheiro ao escrivão e roguei-lhe que não me apresentasse para conseguir outros artigos, porquanto não dispunha deles. Ele duvidou por certo tempo, porém, com o receio de perder de vista tanto dinheiro, decidiu pagá-lo e prometeu aliviar os mestres da sua penosa situação. Aqui nós paramos. Amanhã nós damos continuidade a esse trabalho. Amanhã nós damos continuidade àquilo que nós temos aqui transmitido a respeito do livro dos mártires. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí aos nossos irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, que possamos crer que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Ana Júlia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Lucas também, seja bem-vindo. Diego Rodrigo, seja bem-vindo. Também André, seja bem-vindo. Deus esteja abençoando aí todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que tem estado conosco, ó Pai, cada manhã, Senhor Deus, durante esses 3 anos, ó Pai, e tenha o Senhor acrescentado muito em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia como este de hoje. Abençoa, Senhor Deus, os nossos amados irmãos. Abençoa, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, do teu sobrenatural, que nós possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração para todos, que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando vocês também, que possamos ter aí um dia abençoadíssimo na presença do Senhor, um final de semana tremendo para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.